Primeiramente, a óptica ela vai ser um ramo da física que estuda os comportamentos e fenômenos relacionados à luz. Então, todo fenômeno que é relacionado à luz é estudado aí pela óptica. Além disso, ela também vai analisar suas possíveis trajetórias. Se ela está em paralelo, convergente, divergente, segmento reto. Então, cada segmento do raio de luz, que é a trajetória aí realizada pela luz, vai ser estudado pela óptica, tá? Então, óptica é o ramo da física que estuda os comportamentos e fenômenos relacionados à luz. E o que seria luz? Luz, ela vai ser uma onda partícula que forma de energia radiante e age sobre nossos órgãos visuais, ou seja, sobre nossos olhos, produzindo a sensação de visão. Então, a visão dos nossos olhos só ocorre por conta da luz. A luz, ela vai ser essa onda partícula, que age em forma de energia e ela vai agir produzindo a sensação de visão, refletindo aí a sensação de visão, para que a gente veja um objeto iluminado. Sem a luz não seria possível que a gente visse aí nenhum objeto, nenhum corpo. E a óptica, ela é dividida em dois tipos. Nós vamos ter a óptica física e a óptica geométrica. Na óptica física, ela vai estudar os fenômenos ópticos que existem com a compreensão da natureza da luz como uma onda eletromagnética. Já na óptica geométrica, ela vai estudar os fenômenos ópticos com foco de interesse nas trajetórias seguidas por essa luz, tá? Então, na óptica geométrica, ela vai estudar as trajetórias seguidas pela luz, ou seja, o raio da luz. E já na óptica física, ela vai estudar o fenômeno em si e compreensão da natureza da luz. De onde veio essa luz, que corpo é que está emitindo aí essa luz. Então, a óptica ela vai estudar a forma que é produzida essa luz e a forma que ela se propaga. Já na geométrica, ela vai estudar não o corpo luminoso de origem, mas sim a trajetória desses raios de luz. E as fontes de luz, elas podem ser classificadas em dois tipos. Nós vamos ter as fontes de luz primárias e fontes de luz secundária. Na fonte de luz primária, são aquelas luzes que possuem luz própria, como por exemplo o sol. Outro exemplo também é uma vela. A vela, se você acende a vela, ela vai produzir aí sua luz própria. Então, os corpos que produzem sua luz própria, que tem aí a luz própria, são chamados de fonte de luz primária. Já em secundária, só emite luz na presença de outros corpos, como por exemplo a Lua. A Lua ela é um exemplo de fonte de luz secundária, porque ela emite luz através de outro corpo de luz. Ela reflete luz de outros corpos, tá? Então, a Lua é um exemplo aí de fonte de luz secundária. Alguns corpos expostos a temperaturas também de próximo de 500 graus Celsius podem irradiar luz. Então, se o corpo está aí com a temperatura, quanto mais aquecido ele tiver, ele tem aí a capacidade também de irradiar luz. Como, por exemplo, a luz aí da lâmpada. Ela é uma fonte de luz que ela irradia aí mais de 500 graus Celsius e aí ela consegue aí realizar a irradiação de luz para o ambiente, sendo possível que nossos olhos detectem certos objetos aí iluminando aí todo o ambiente. E sobre, como eu falei para vocês, né, a óptica geométrica, ela vai estudar as trajetórias. Então, sobre as trajetórias da luz, os meios de trajetórias das luzes, elas podem ser de meios transparentes, translúcidos e opacos. O que seria isso, professora? Nos meios transparentes, elas permitem que a luz atravesse, descrevendo a trajetória regular e bem definida.
ou seja, ela permite a visualização nítida do objeto, tá? Então, como aqui na imagem vocês podem ver, o meio transparente, eles são aqueles meios que permitem a visualização nítida dos objetos. Permite aí que a luz atravesse a trajetória, permitindo aí que seja possível a visualização desse objeto, como por exemplo o ar, o vidro, a água. Eles são meios que são meios transparentes que permitem aí a visualização nítida dos objetos. Já nos meios translúcidos, eles são aqueles meios de luz que descrevem uma trajetória irregular e com intenção difusa, ou seja, fica aquele meio embaçado. Como, por exemplo, nós vamos ter o papel fosco, o papel seda, ou seja, ele permite a visualização, porém, a visualização ela não é tão nítida. E, por fim, nós vamos ter o opaco. O opaco são aquele que a luz não se propaga, ou seja, a luz não atravessa. Como vocês podem ver aqui na imagem, os feixes de luz eles não conseguem atravessar. Sendo assim, não é possível detectar aí o objeto. Por exemplo, a madeira, o concreto, são exemplos de meios opacos que bloqueiam aí a transmissão aí dos feixes de luz. Então, esses são a classificação dos 3 meios de transmissão aí da luz, tá? Sobre a reflexão da luz, ela é um fenômeno, tá, pessoal? Que ocorre quando a luz ela incide em uma superfície e ela retorna ao seu meio de origem, tá? Esse processo ele pode ser classificado como regular e como difuso, tá? Como aqui na imagem eu coloquei para vocês. Ela pode voltar ao meio de origem de forma de reflexão regular ou ela pode voltar ao meio de origem de forma de reflexão difusa. A gente vai ver agora um pouquinho sobre cada uma dessas reflexões. Na reflexão regular, nesse tipo de reflexão, os raios eles são repelidos de forma paralela ao outro, tá? Então, vai ter os raios incidentes, tá? O raio da luz, e ela chegou aí nesse ponto, que pode ser um espelho, metal, tem que ser em uma superfície que seja uma superfície altamente nítida. Pode ser até mesmo em uma superfície de um lago. E aí, esses raios, depois que eles batem nessa superfície, que eles chegam nessa superfície, ele vai ser refletido, no qual eles vão ser refletidos em somente uma única direção, tá? De forma horizontal. E essa reflexão, esse tipo de reflexão, ele não pode ser visto em posições diferentes, tá? Sobre a reflexão da luz, pessoal, elas também seguem leis. E essas leis, elas são de acordo com o ângulo da sua linha de reflexão. Então, vamos olhar aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Aqui a gente tem uma lanterna, que vai ser o raio incidente, tá? E essa lanterna, ela vai produzir uma luz e vai gerar um raio incidente. E ela vai chegar até uma superfície, um espelho, e vai refletir, tá? Essa luz em raio refletido, tá? Esse raio incidente e esse raio refletido, eles seguem direções e essas direções geram ângulos, tá? O ângulo que é produzido aqui a partir do raio incidente, nós chamamos de ângulo de incidência. E o ângulo que é produzido depois dessa reflexão de luz, nós chamamos de ângulo de reflexão, tá? Então, nós vamos ter o raio incidente, que é o RI, que é o raio de luz que atinge o plano, que vai ser esse raio aqui. Temos o raio refletido, que é denominado por RR, que é o raio de luz que é desenvolvido pelo meio. Então, o raio refletido é esse raio depois que o raio incidente bate no espelho. O raio produzido por esse espelho será denominado de raio refletido. Vamos ter o normal, que é a linha que vai dividir esses dois raios. E, por fim, nós vamos ter o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão que eu falei para vocês. O ângulo de incidência é produzido pelo raio incidente e o ângulo de reflexão é produzido pelo raio refletido, tá? E de lei nós vamos ter duas leis de reflexão de luz. Nós vamos ter a primeira lei,
que o raio refletido e o raio incidente são normas complanares. E vamos ter a segunda lei, que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, tá? Então, de acordo com a primeira lei, o raio refletido, que é esse raio aqui, o raio incidente, que é esse raio aqui, e o raio normal, eles são coplanares, tá? Essa é a primeira lei da reflexão de luz. E a segunda, ela diz que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, eles vão ser sempre iguais. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 45 de incidência, aqui eu também vou ter um ângulo de 45 de reflexão, tá? E para concluir, vamos falar aqui sobre a reflexão difusa, tá? Esse outro tipo de reflexão de luz. Na reflexão difusa, ocorre quando os raios de luz ela incide em uma superfície irregular, então não vai ser uma superfície lisa, como um espelho, um metal, então vai ser uma superfície irregular. Por conta dessa superfície irregular, os raios refletidos eles vão seguir direções diferentes por conta dessa superfície irregular, tá? Como aqui vocês podem ver na imagem. Então, a gente vai ter o raio incidente e na produção dos raios refletidos, produzido pela superfície, por conta de sua irregularidade, ela vai produzir raios refletidos de forma difusa, ou seja, de forma irregular. Como na figura acima mostra, a reflexão difusa ela também é conhecida como difusão de luz, no qual os efeitos de luz elas incidem paralelos uns aos outros, e isso reflete em várias